O Santa Cruz começou a se mexer nos bastidores e já dá os primeiros sinais do que pretende para 2026. E olha, tem nome confirmado chegando e outro bem encaminhado. O clima é de movimentação nos bastidores e o torcedor já começa a ficar de olho no que pode pintar de reforço para a próxima temporada. E o primeiro nome é de um velho conhecido de quem acompanha as divisões de acesso do futebol brasileiro. Ian, zagueiro que passou praticamente a última década no Brusque, assinou um pré-contrato e vai defender o Santa Cruz na próxima temporada. Para quem não conhece, o currículo do Ian é daqueles que carrega história. O cara viveu de tudo no Brusque. Foi da Série D à Série B, subiu, caiu, foi titular, perdeu espaço, voltou, rodou, e mesmo assim manteve uma sequência impressionante com a camisa do time catarinense. Estamos falando de um jogador que chegou ao clube em 2018 e só saiu oficialmente agora em 2025. Isso mesmo, quase 8 anos vestindo as cores do Brusque. E nesse período, ele esteve presente em campanhas marcantes, participou do acesso da D para C, da C para B, viveu rebaixamentos, disputou mata-mata, foi capitão em algumas fases e sempre se manteve como uma referência dentro do elenco. Mesmo com todo esse histórico, recentemente o Ian foi emprestado para a Tombense, que acabou sendo rebaixada para a Série D. Mas é aí que entra uma leitura importante: o desempenho individual nem sempre reflete o coletivo. O time mineiro foi um dos piores da competição, tinha um elenco fraco, sem estrutura, com muitos problemas extracampo. E mesmo assim, o Ian foi titular em praticamente todos os jogos, tentou segurar a bronca, mas, convenhamos, zagueiro nenhum faz milagre com um sistema defensivo desorganizado e um time inteiro desajustado. O rebaixamento da Tombense é um capítulo que, por mais que pese no currículo, não apaga o que o jogador construiu ao longo dos anos. E para quem acompanha de perto a Série B, o nome dele não é novidade. O Ian esteve naquele Brusque que subiu ao lado do Vila Nova, lá em 2020. Foi titular em diversas partidas importantes daquela campanha e seguiu como peça-chave na transição para a Série B. Em 2021, foi titular em boa parte da temporada, enfrentando adversários mais pesados, times com folha salarial bem superior, mas ainda assim manteve um bom nível. O Brusque até caiu em 2022, voltou para a Série C em 2023, subiu novamente e caiu de novo em 2025. E lá estava ele, o tempo todo, carregando o escudo no peito e fazendo o trabalho. A contratação do Ian traz esse peso de experiência. Não é um jogador qualquer, é alguém que conhece os atalhos da divisão, que já passou por todos os momentos possíveis e que vai agregar demais a um sistema defensivo que já tem peças importantes. Com o William Alves renovado e Eurico confirmado, a chegada de mais um zagueiro confiável dá uma segurança ainda maior ao elenco do Santa Cruz. E mais do que isso, mostra que o clube está focado em trazer atletas com rodagem, com histórico de acessos e que não sentem o peso da responsabilidade. Agora, se tem um nome que ainda não está confirmado, mas que ganhou força nas últimas horas, é o do lateral esquerdo Kevin. Esse é um caso interessante, porque apesar de não ser titular absoluto nos últimos jogos da Ponte Preta, é um atleta com boas credenciais. A informação do interesse surgiu a partir de São Paulo, de um setorista que acompanha a Ponte Guarani, e que já havia cravado outras movimentações do Santa Cruz anteriormente, como a tentativa pelo meia Elvis. E segundo ele, o Kevin é mais um nome que entrou no radar coral. O Kevin tem um estilo de jogo mais defensivo, daqueles laterais que se destacam na marcação, com boa imposição física, alto, forte, com boa leitura de cobertura. Não é o tipo de lateral que vai chegar na linha de fundo o tempo todo, mas é muito útil para fechar espaços e equilibrar o sistema. E não é um jogador inexperiente. Pelo contrário, já rodou bastante. Começou na base do Náutico, foi profissionalizado em 2020 e fez cerca de 20 partidas pelo clube pernambucano. De lá para cá, passou por outros centros, com destaque para o Paysandu, onde fez sua melhor temporada. Foi justamente com o Paysandu que o Kevin viveu um dos seus grandes momentos, ao conquistar o acesso da Série C para a Série B. E não foi só parte do elenco, ele era titular absoluto, com desempenho sólido, participando de quase 50 jogos em uma única temporada. Depois dessa fase boa, começou o ano seguinte ainda no papão, mas perdeu espaço.
Aí foi quando surgiu a Ponte Preta, que o contratou para a reta final da Série C deste ano. Mesmo não sendo titular, era constantemente acionado durante as partidas, entrando no segundo tempo e ajudando o time a garantir o acesso. É importante lembrar que a Ponte viveu um ano bem complicado fora de campo, com salários atrasados, crise financeira, e mesmo assim conseguiu subir. Isso valoriza ainda mais o desempenho do grupo. E o Kevin estava ali, fazendo parte desse processo, mostrando comprometimento. Segundo informações que circulam nos bastidores, a chegada dele ao Santa Cruz seria um pedido direto do técnico Marcelo Cabo, que conhece bem o jogador, confia no seu potencial e acredita que ele pode ser útil em uma campanha longa. Só que tem um detalhe: o Kevin tem contrato com a Ponte até 2026. Ou seja, se o Santa Cruz quiser mesmo contar com ele, ou entra em acordo com o clube paulista ou espera uma rescisão unilateral, que pode acontecer se o jogador decidir acionar a justiça por conta dos salários atrasados. E esse é justamente o cenário atual da Ponte: vários atletas com vencimentos em aberto, ambiente instável, o que pode facilitar uma eventual saída. No momento, o que existe é interesse real e conversas nos bastidores. O Santa Cruz observa a situação e pode avançar caso Kevin consiga se desvincular. E pela carência na posição, seria uma adição interessante. O clube ainda não tem a lateral esquerda definida para o ano que vem, e trazer alguém com passagem recente pela Série B, com experiência de acesso e bagagem em grandes jogos, sem dúvida seria um passo importante. Agora, tem sempre aquela reação do torcedor mais desconfiado, né? Ah, mas o cara era reserva. Ah, mas não joga tudo isso. E aí vale o equilíbrio. Ninguém está dizendo que o Kevin é craque ou que vai resolver todos os problemas. Mas dentro da realidade do Santa Cruz, e com o que se tem disponível no mercado, é um nome que faz sentido. Um jogador com margem de evolução, com histórico positivo recente, e que pode se encaixar bem no projeto Coral para 2026. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa negociação. Se a primeira movimentação do Santa Cruz já mostra um foco claro em trazer jogadores com rodagem em divisões de acesso, essa possível chegada de Kevin também escancara um padrão que a diretoria parece estar seguindo para 2026. Atletas que já sentiram o peso de uma Série B, que conhecem o caminho para o acesso e que podem ser úteis não apenas dentro de campo, mas também como lideranças no vestiário. E isso faz sentido demais num clube que há anos convive com a instabilidade, com trocas constantes de elenco e com a necessidade de montar um grupo competitivo praticamente do zero a cada temporada. O torcedor do Santa Cruz sabe como isso tem sido desgastante. Toda virada de ano, o mesmo processo se repete: saem 20, chegam outros 20 e poucos, e quase ninguém fica para consolidar um projeto. O resultado? Elencos sem identidade, sem entrosamento, e com poucas peças capazes de carregar a pressão que é vestir essa camisa. É por isso que quando aparece um nome como Dião, que mesmo sem nunca ter atuado por aqui, já chega com quase uma década de experiência em cenário semelhante ao que o Santa Cruz vai enfrentar, o torcedor presta atenção. Não é sobre ser craque, é sobre ser útil, saber jogar a Série C, entender o ritmo, os campos ruins, as viagens complicadas, os adversários que jogam por uma bola. Esse tipo de jogador normalmente não chama atenção pela técnica refinada ou por lances plásticos. Mas é exatamente o tipo de atleta que você sente falta quando ele não está. O zagueiro que faz o simples, que organiza a linha, que orienta os mais novos, que briga com o juiz, que fala o tempo inteiro dentro de campo, que cobra, que vibra. E o Santa Cruz precisa disso. Já tem alguns líderes consolidados no elenco, como o William Alves, que além de referência técnica é símbolo de comprometimento, e o Eurico, que vem se firmando cada vez mais. Com a chegada de Ião, a zaga passa a ter 3 nomes com características diferentes, mas que se completam. O que se percebe é uma tentativa de fortalecer o setor defensivo desde cedo. A Série C exige consistência. Não adianta ter um ataque que faz 3 se a defesa toma 4. Em competições curtas, com muito equilíbrio e poucos espaços, o erro quase sempre é fatal. E por isso, jogadores como Ião, que conseguem manter regularidade mesmo em times fracos, se tornam peças valiosas. A diretoria, pelo visto, entendeu isso. Começa pela base, pela segurança lá atrás,
para depois pensar em ser mais ousado na frente. E o próprio torcedor já começa a perceber essa lógica, até porque se tem uma lição que as últimas temporadas deixaram, é que time desorganizado defensivamente dificilmente vai a lugar algum. E quando a gente traz o nome do Kevin para a conversa, entra outro ponto que vale ser analisado com calma. A lateral esquerda do Santa Cruz tem sido um setor de altos e baixos nos últimos anos. Passaram por ali jogadores promissores, outros experientes, e a maioria não conseguiu se firmar. Seja por lesão, por oscilação, por instabilidade tática ou até por falta de confiança do treinador, a verdade é que poucos renderam como se esperava. E aí o nome do Kevin entra como uma possibilidade de trazer um pouco mais de equilíbrio, especialmente pela característica dele ser mais voltada à marcação. Isso pode ser um diferencial importante. Em muitos jogos da Série C, os adversários jogam fechados, e quando o Santa Cruz precisa propor o jogo, a tendência é que a defesa fique mais exposta. Ter um lateral que saiba fechar o lado, que não se afobe na recomposição e que segure o duelo no 1 contra 1, ajuda demais. E se o treinador tiver peças mais ofensivas do lado oposto, ou até mesmo no meio-campo, o Kevin pode ser o responsável por dar o equilíbrio necessário para o sistema funcionar. Ele pode não ser aquele lateral que cruza 10 bolas por jogo, mas é o tipo de jogador que o técnico confia para segurar o setor quando o jogo aperta. Outro ponto interessante é que mesmo sendo reserva na Ponte Preta, o Kevin era utilizado com frequência. Não era aquele tipo de jogador esquecido no banco. Entrava durante os jogos, ganhava minutos, contribuía na reta final das partidas e fazia parte do plano tático. Isso mostra que, mesmo sem a titularidade absoluta, ele estava no radar da comissão técnica, que via nele uma peça útil. E vale lembrar, a Ponte Preta tinha problemas sérios de bastidor, com salários atrasados, ambiente político conturbado, e ainda assim conseguiu o acesso. Um elenco que consegue esse feito nessas condições, certamente tem jogadores comprometidos, que vestem a camisa e não se escondem. E Kevin, aparentemente, é um desses. Claro que ainda há uma distância entre o interesse e a contratação. Existe a barreira contratual com a Ponte, que tem vínculo com o jogador até meados de 2026. Mas com o cenário atual da equipe paulista, onde muitos atletas cogitam rescindir por causa de dívidas, o caminho pode se abrir. É uma daquelas situações em que o jogador quer sair, o clube não tem condição de manter, e o novo destino já está pronto esperando. Resta saber se o acordo vai ser amigável ou se vai acabar na justiça, como já aconteceu em outros casos. Enquanto isso, o Santa Cruz segue observando o mercado. E a tendência é que mais nomes com esse perfil comecem a surgir nas próximas semanas. Jogadores que não necessariamente são estrelas, mas que têm rodagem, que conhecem as dificuldades da Série C e que possam, com regularidade, ajudar a montar um elenco competitivo. E o mais importante, um elenco que consiga passar por todas as fases da competição com estabilidade. Não adianta montar um time só para a primeira fase, com peças baratas e depois ter que correr atrás de reforço em cima da hora. O torcedor, claro, vai seguir cobrando nomes de impacto, contratações mais midiáticas, mas a realidade do clube pede pés no chão. E dentro dessa realidade, Ian já é uma ótima notícia. Se vier mesmo o Kevin, melhor ainda. E que venham mais nomes que entendam o tamanho da missão, que saibam que jogar no Santa Cruz é lidar com pressão, com cobrança, com estádio cheio e com a responsabilidade de carregar a camisa mais tradicional do Nordeste. A temporada 2026 começa agora. E ela começa nos bastidores. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma das notícias mais surpreendentes da última década. Segundo fontes não confirmadas, Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria prestes a realizar uma investida histórica, uma proposta bilionária para se tornar o dono do Santa Cruz, clube tradicional de Recife. O rumor, que começou a circular nas redes sociais e em grupos de torcedores, deixou tanto a torcida coral quanto o mercado esportivo nacional em estado de alerta. De acordo com pessoas próximas à negociação, Ronaldo não estaria interessado apenas em investir financeiramente.
A ideia seria transformar o Santa Cruz em um verdadeiro laboratório de modernização do futebol brasileiro, com estrutura de ponta, centro de treinamento de alto nível e um modelo de gestão profissional inspirado em grandes clubes europeus. Fontes indicam que o fenômeno teria prometido investir não apenas dinheiro, mas também sua experiência e conhecimento global para resgatar o prestígio do clube e colocá-lo em evidência nacional e internacional. O rumor tem gerado uma mistura de entusiasmo e ceticismo entre os torcedores. Muitos veem a possibilidade como um sonho antigo, capaz de transformar o Santa Cruz em protagonista no cenário nacional, algo que já parecia improvável nos últimos anos diante das dificuldades financeiras e esportivas do clube. Por outro lado, há quem questione se uma aquisição tão ousada seria realmente viável, levantando dúvidas sobre os detalhes do investimento e os planos estratégicos de Ronaldo para o futuro do time. No Twitter, a hashtag Ronaldo no Santa Cruz destaque disparou, e torcedores corais não param de imaginar grandes contratações, melhorias no estádio e um novo patamar para a base do clube. Até agora, nem Ronaldo nem representantes oficiais do Santa Cruz se manifestaram sobre a negociação, mas a simples circulação da notícia já provocou um burburinho enorme. Especialistas em mercado esportivo lembram que Ronaldo já mostrou interesse em negócios fora das quatro linhas, como sua participação em clubes europeus, mas nunca com um projeto tão audacioso no futebol brasileiro. Caso se concretize, seria uma operação inédita, um ex-jogador do porte do fenômeno assumindo o controle total de um clube do interior nordestino, movimentando cifras bilionárias e, possivelmente, alterando para sempre o destino do Santa Cruz. Até lá, resta aos torcedores e ao mercado acompanhar cada rumor, cada comentário e cada movimento, na esperança de que o que parecia impossível se torne realidade. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!